Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A gente está sempre dizendo aqui e reafirmando que a maioria absoluta da população brasileira está lidando com problemas tão pesados e grande parte tem a sobrevivência como o leão diário a ser enfrentado, né? Garantir a sobrevivência, ter comida, conseguir pagar as contas elementares, algumas vitais, né? Como comida, em alguns casos como remédio, conseguir pagar aluguel, eletricidade, conseguir pagar o transporte, arrumar emprego, preocupação de milhões de brasileiros, arrumar emprego. Isso é um negócio que consome o cara, consome. O tempo passando e você desempregado e procurando emprego, isso vai consumindo de uma maneira, vai desgastando, vai minando de uma maneira. E é o objetivo, e não dá para o sujeito falar, vou largar isso aqui, não vou. Uma hora até ele fala, vou parar um pouco, né? Vou parar um pouco, porque desanima inteiramente a ponto de ser classificado nas pesquisas e levantamentos como um desalentado, tomado pelo desalento. E alento é vida, como sabemos. O desalento é uma situação muito, muito pesada, muito triste. Ainda mais quando se trata de uma questão vital, que é ter recurso para sobreviver, para a família sobreviver. E não são alguns milhares, são milhões de brasileiros. Ou que estão trabalhando, mas endividados até o pescoço, não sabendo como sair dessa situação. Esse é o Brasil real, né? Comerciantes, alguns percebendo que, estamos recuperando, né? A coisa vai andar novamente. Outros preocupados porque o negócio continua ruim, talvez não sobreviva o negócio, tente fechar as portas. Esse é o Brasil real, do dia a dia. De milhões, da maioria esmagadora. E fica ainda mais exasperante, fica ainda mais preocupante para o brasileiro que enfrenta essa situação, quando ele olha para o poder público, para o Estado de maneira geral, e vê muita gente distraída, né? Muita gente discutindo questiúnculos, discutindo coisinhas, no embate que muitas vezes nem é compreendido por grande parte da população, porque não faz parte do seu dia a dia, não tem nada a ver com os seus problemas, né? São questões ali para iniciados, eles sabem o que foi dito, etc. Mas, infelizmente, mesmo questões que não são relevantes para a maioria absoluta dos brasileiros, elas são importantes, porque além desses problemas econômicos e sociais gigantescos, muitos deles crônicos, muitos estruturais, que não serão resolvidos da tarde para a noite, com ventos diferentes, será preciso mudar estruturalmente para resolver, por exemplo, a questão da indústria, que é essencial, né? Um país que ganhou a condição que o Brasil teve de industrializado, as 24 nações realmente industrializadas, não com indústrias de porão, mas com complexo industrial, só 24 o Brasil lá. Esse processo de anos e anos de desindustrialização e fechamento de postos e redução da média salarial oferecida, porque a indústria é cabal, é fundamental para que você tenha uma média salarial oferecida mais alta para a força de trabalho. Problemas gravíssimos nas cidades, né? Uma degradação do ambiente urbano. Então, esses problemas reais, eles muitas vezes estão tão distantes dessas discussões em Brasília e no entorno, né? Que essas discussões lá no poder parecem cretinas, fora de hora, porque deveriam estar discutindo os problemas reais, esmagadores do povo brasileiro, e irrelevantes.
Mas aí é que está, não são irrelevantes. Porque, para que as coisas sejam feitas, aquilo que cabe ao Estado, né? Não se deve alimentar a ideia de que tudo é o Estado, que o Estado é que encaminha todas as soluções e tal. Só que ele precisa parar de atrapalhar e ajudar naquilo que lhe cabe e nas atribuições que lhe foram dadas pela sociedade, com o dinheiro da sociedade para que ele cumpra essas atribuições. Nos transportes, na segurança pública, na saúde pública, na educação pública. E não adianta meia dúzia de pessoas idealizando, não, vamos ter o Estado apenas na sua função primordial, que é a segurança pública e mais nada. Isso é inexequível, isso não é realizável. Atribuições foram dadas ao Estado e hoje não é mais possível arrancar do Estado essas atribuições. Não há quem substitua para essas atribuições na saúde pública, na educação pública. Não há. E, obviamente, nos transportes, na infraestrutura pública. E há muito que ele pode dividir com a iniciativa privada, saneamento básico, etc. E na segurança pública, que é função primordial e intransferível do Estado. Mas, além disso, para que o Estado não atrapalhe, para que ele cumpra com a sua parte, inclusive em termos de legislação, uma estrutura tributária decente e tal, o Estado tem de funcionar bem, com razoabilidade. E a razoabilidade foi por esgoto. Nós tivemos uma declaração que não é o que muitos estão dizendo que é, mas também não é o que o outro lado está dizendo que é. Porque uns estão dizendo, não, o Barroso, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, não falou nada das Forças Armadas. Ele apenas falou que há o perigo de as Forças Armadas serem politizadas, ou que querem politizar as Forças Armadas. Não foi só isso. E por outro lado, não é verdade os que dizem que ele afirmou que as Forças Armadas estão atacando o processo eleitoral, o sistema eleitoral e, ao fim, as eleições. Ele não disse isso. Ele não fala as Forças Armadas estão. Ele diz, estão tentando fazer com que as Forças Armadas, estão orientando as Forças Armadas para que façam ataques ao sistema eleitoral. E aí ele trata de dizer, mas as Forças Armadas, pelo menos até agora, desde 1988, ele fala 88 por causa da Constituição, são as únicas instituições públicas que não deram problema, onde não houve problema, onde não houve coisas erradas, sempre cumprindo o seu papel, disse o Barroso. Então ele está dizendo que querem instrumentalizar, querem orientar as Forças Armadas para que façam ataques ao sistema eleitoral. Mas sim, é irresponsável sim a declaração do Barroso. Porque quando o sujeito faz uma afirmação dessa, isso é uma brincadeirinha, sabe? Não é um acadêmico conversando com os alunos. Não é uma reunião no sindicato, não é uma reunião na Fiesp. Não é um dirigente empresarial dizendo estou preocupado. As Forças Armadas estão sendo orientadas para que ataquem o sistema eleitoral. Ou o sujeito dizendo isso lá numa reunião do sindicato. Olha, não sei se vocês têm visto, mas há informações de que as Forças Armadas estão sendo orientadas para que ataquem o processo e o sistema eleitoral.
Não é isso, é um ministro do Supremo. Denunciando uma ação criminosa. Porque se alguém faz isso, se alguém pega o braço armado do Estado e o orienta a atacar o processo eleitoral, se você diz que alguém está fazendo isso, você está dizendo que um crime, ou a ideia de um crime, a idealização de um crime, está ocorrendo. Talvez não esteja sendo ainda realizada a ideia, mas ela já está lá. Talvez ainda não tenham conseguido o intuito, mas há a intenção, há a tentativa. A frase é: existe orientação. Ora, já o míssil foi disparado. Vai explodir no ar, está em curso, está viajando, vai atingir o alvo. É isso que ele está dizendo. Ele é um ministro do Supremo. Quando ele diz que um crime está sendo cometido no Estado, por uma parte do Estado, ele tem de dizer quem, quando, onde. Quem está fazendo? Desde quando está fazendo? Como está fazendo? E tratar disso na esfera pública, ou seja, no âmbito do tribunal. Não ali soltar aquilo numa conversa com acadêmicos alemães. Jogar aquilo assim. Estão orientando as Forças Armadas para que ataquem o sistema eleitoral brasileiro. Repito, não é um exilado, não é um político, um deputado, que já seria motivo para perguntar-se a esse deputado: você sabe do quê? O que você está sabendo? Não é um jornalista, um acadêmico, um escritor, um sindicalista, um dono de um conglomerado empresarial preocupado com seus investimentos. Não! É um ministro do Supremo. Ele vai e solta isso numa conversa com acadêmicos alemães. Peraí. E aí, claro, vem a resposta do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por quê? Existe um Ministério da Defesa. Antes não havia. Então você tinha diretamente o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica. Eram os ministros militares. E criaram o Ministério da Defesa, colocaram civis, colocaram até em alguns momentos gente que tinha problemas com as Forças Armadas. Que foi um foco de tensão que as Forças Armadas administraram muito bem então. Mas houve algumas provocações nas escolhas de alguns ministros. Outros não. O Aldo Rebelo, por exemplo, é um cara que se dá muito bem com os militares. Eles o respeitam e tal. E ele demonstra... Aliás, houve uma acusação ridícula, né? O cara do PSOL, que até dizem que pode ser vice do Haddad, eu não me lembro o nome dele. E ele dizendo que o Aldo Rebelo é fascista de esquerda, uma política externa que ele defende. Quer dizer, os caras perderam o vínculo com a história, né? Ele é um nacionalista. Ele, ao falar de Amazônia, ao falar de política externa, de soberania, ele é um nacionalista, né? E essa foi a posição por muitos anos da esquerda brasileira, em parte, não toda ela, não dos trotskistas, por exemplo, com a visão internacionalista, e também nos quartéis. Nos quartéis havia diversas visões, ainda há, mas predominou por muito tempo a visão nacionalista.
Bom, Ernesto Geisel era, digamos, o ponto culminante de uma visão estatizante e nacionalista. E desconfiadíssimo das potências estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Então, o sujeito falou esse troço aí do Aldo Rebelo e tal. Mas as Forças Armadas, com o ministro civil e depois com o ministro militar, não teve nenhum problema de insurreição, né? De negar a possibilidade de que aquele sujeito que é o inimigo das Forças Armadas venha comandá-la. E houve os momentos de paz, como no tempo do Aldo, porque o Aldo é um cara que os militares respeitam, ele respeita os militares, eles têm uma visão convergente em muitos pontos, né? Mas, nas Forças Armadas, está hoje, como ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O que torna ainda mais grave a fala do Barroso, porque quando ele diz estão orientando, existe orientação, significa o quê? Alguém está orientando. Mas o ministro não falou quem. Ele tem de dizer quem. Quem está orientando? É o ministro da Defesa? E que não é um civil, é um general. Aliás, o Barroso, na fala, menciona, cita como negativo a troca do comando nas Forças Armadas, que houve recentemente, né? Porque ali houve o entendimento de que o Bolsonaro queria militares mais próximos, mais fiéis, leais às suas ideias. O Barroso menciona isso. Nenhum problema. Essa é uma opinião e foi dada como opinião, nenhum problema. Não gostei da troca. Acho que ali ele quis colocar militares mais próximos de suas ideias, seus objetivos. É uma opinião. É diferente de dizer existe orientação para que as Forças Armadas ataquem o sistema eleitoral. Será que perderam a noção da gravidade de uma afirmação dessa? Que o braço armado do Estado está sendo orientado a atacar o sistema eleitoral, que não é inteiramente suficiente, mas que é fundamental para a democracia. Só a eleição não garante democracia, como sabemos, né? Mas, sem eleição, não há a menor possibilidade de democracia. É muito grave isso, ele tem de dizer quem, pô. Ele é ministro do Supremo. E não é dizer, bom, agora vamos tomar um café e vamos falar de futebol. Não. É preciso tomar providências se ele tem provas de que está acontecendo. E a imprensa, que copiou, como aliás tem sido pateticamente corriqueiro, cópia de expressões e pior, muito, muito pior, de ideias da degradada mídia norte-americana, em sua maioria, só que lá tem uma vantagem. O sujeito que não é cooptado por essa mídia degradada, desonesta, panfletária, ele tem canais para trabalhar e ganhar dinheiro suficiente para viver com decência, sem precisar trabalhar no New York Times, no Washington Post, na NBC, na CNN. Ele consegue, na Fox, ele consegue trabalhar com dignidade, ganhar o dinheiro dele e ter mais audiência do que esses canais todos, que estão em decadência também em audiência, porque as pessoas vão percebendo, pô, somente esse povo somente. E no Brasil há uma cópia até de expressões, mas repito, pior, muito pior, de ideias, né? De uma espécie de ideologia predominante, jacobina, marcusiana, do Marcuse, nas redações americanas. E uma das coisas que copiaram disse, vírgula, sem provas, vírgula, que, papapá. Fulano disse, vírgula, sem provas, vírgula, que. E não foi dito, não foi escrito. Barroso disse, vírgula, sem provas, vírgula, que há uma orientação para que as Forças Armadas ataquem o sistema eleitoral brasileiro.
porque ele não apresentou provas. E ele fez uma denúncia de uma ação criminosa. Embora tenha dito não acreditar que as Forças Armadas executem essa orientação, sigam essa orientação, rumem para esse norte. Mas ele tem de dizer quem estabeleceu esse norte, que bússola é essa, quem orientou e mais, que tipo de ataque? É ataque à urna eletrônica, defendendo que haja, por exemplo, aliás, o Barroso falou uma coisa erradíssima. Quando tinha aquela história de imprimir o voto, que é digitado ali na urna eletrônica, mas a diferença haveria uma impressão daquele voto, que provavelmente provocaria os problemas na prática, né? Ia demorar para votar, a máquina ia ter problema, tudo bem. Mas não era uma ideia antidemocrática. É desnecessária, porque o sistema funciona, é crível. Seria desnecessário aquilo, na minha opinião. Mas o Barroso, quando disse que queriam voltar ao voto de papel, a cédula, ninguém chamou isso de notícia falsa, e era notícia falsa. E então ele precisa dizer quem. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa dizer quem. E se tem indícios, ainda que sejam só isso, indícios, ele deve agir como ministro do Supremo. Isso acontece no momento que já há uma tensão paralela por conta da graça concedida pelo Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira, o deputado que foi condenado pelo Supremo na quarta, 8 anos de cana, multa, perda de mandato, cassação de direitos políticos, um pacotaço. Aliás, segundo muitos juristas, desproporcional a pena total determinada pelos ministros do Supremo. Por decisão de 9, né? O 10º, que foi o André Mendonça, concordou com a condenação, mas seria uma pena de 2 anos e tal, e ele não levava em consideração a ideia do crime continuado. Porque o crime continuado, cerne das ações do Alexandre de Moraes nesse caso, é um problema seríssimo. Porque ainda que o sujeito diga, pisei na bola, tirei aqui da minha internet esse vídeo e tal, não tá mais na minha rede social, sei lá como é que chama isso, a coisa tá lá, perdura, permanece acessível por muito tempo. E daí o Alexandre de Moraes amarrou isso com a ideia de crime continuado. É um crime permanente. Ora, se for assim, se o cara, ao fim, cumprir pena, ficar 8 anos na cadeia, quando ele sair da cadeia, o crime continuará sendo praticado, porque está lá na internet. E o problema original do inquérito. Inquérito que só tornou-se possível por um jogo semântico ali do Toffoli, com uma designação irregular do relator, não foi por sorteio. Só que tudo isso foi contestado e aí a casa resolveu referendar, respaldar os colegas. O Supremo, que não é o Toffoli, não é o Alexandre, mas é o todo, é o colegiado, respaldou isso. Ou seja, o problema ficou gigantesco, porque havia o respaldo, que ninguém pode contestar, não há tribunal superior ao Supremo, o nome já diz. Não há um tribunal de apelações para questões constitucionais. Então, quando o Supremo decide, ou ele muda, ou lá dentro há mudanças, como houve no caso da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, o Gilmar Mendes mudou o voto, e aí a decisão do Supremo foi alterada.
radicalmente. Talvez não definitivamente. Talvez o Congresso resolva mexer com esse assunto. Talvez o Supremo, como dizem, revisite o assunto em outra circunstância, provocado de alguma maneira, com outra composição. Pode ser. Ou com outros interesses. Pode ser. É possível. Mas o Supremo decidiu que vale o inquérito. Um inquérito problemático, denunciado pelo ainda então ministro Marco Aurélio Mello. E falando em Marco Aurélio Mello, ele diz que não há ilegalidade na decisão do Bolsonaro, que há respaldo constitucional para a decisão. Vem o Miguel Reale e diz o oposto. Não pode. Inclusive é um crime aí. Ele avança o sinal, ainda é um crime. De responsabilidade, de afronta. O porta-voz do Gilmar Mendes fala em tudo isso. Que há um crime de responsabilidade, que há uma afronta, que é ilegal. Porta-voz. Então, porta-voz informal. Então, como é que fica? Quem entende mais do assunto? O Marco Aurélio ou o Reale? Sabemos que ambos entendem muito. Então, por que declarações opostas, antagônicas? Não há ilegalidade. O outro diz, é ilegal. E aí cada um toma partido conforme seu interesse político, sua visão política. Né? Então o sujeito odeia o Bolsonaro e sai dizendo, é crime, é motivo de impeachment, e tem de levar os dois pra cadeia, ele e o deputado e tal. O outro gosta demais do Bolsonaro e sai dizendo, é tudo legal, é constitucional e está inclusive baseado em decisão anterior do Supremo. É fato. E mais. Mas aí fica aquela divisão, né? Ridícula. E muitos que nos últimos anos tornaram-se especialistas em virologia, epidemiologia, ciência militar, geopolítica internacional, agora também dão aulas de direito. Outro dia até um estudante de direito escreveu um negócio interessante. Ele falou assim, a faculdade de direito tornou-se inútil. O ensinamento está todo no Twitter, né? Porque o que tem de constitucionalista e tal, e o cara sai falando conforme sua visão, seu objetivo político, seu interesse, sua torcida, principalmente sua torcida. Então vamos nos limitar aos conhecedores de fato e de direito. Só que entre eles há opiniões diferentes, opostas. Não é que tem diferenças pontuais nas opiniões. São opostas, antagônicas. Entram em choque. É uma ou outra, não dá para que as duas sejam abraçadas como verdadeiras. Uma delas é falsa. Será que o texto é tão ruim, inclusive da Constituição, que ele não esclarece? O Alexandre de Moraes, há 4 anos, disse que é decisão exclusiva do presidente. Prerrogativa intocável. Concordemos ou não. Aí disseram, inclusive o Reale disse para o Agostinho Teixeira que não, mas ele estava se referindo ao indulto. Não. Vejam o vídeo, ouçam as palavras do Alexandre de Moraes. Ele diz também de perdão individuais. E o Supremo vai ter de lidar com isso. Tudo bem, não é a primeira nem será a última vez que o texto da lei, o texto inclusive da Constituição, é motivo de visões não só diferentes, mas opostas. Acontece. Temos um texto subjetivíssimo, permite interpretações diversas. Qualquer Constituição do mundo em democracias leva muitas vezes a decisões, tanto que
Estados Unidos, são 7 artigos, 30 emendas, Constituição curtinha, mesmo assim. É difícil ter uma votação unânime. Há visões diferentes, é normal. Quem tem de dizer o que é? O Supremo. Que, lamentavelmente, naquele inquérito, fez de um de seus ministros vítima, polícia, promotor e juiz. Não pode. Mas agora não há outra instância, é o Supremo que tem de dizer pode ou não pode. Vai até ali. Livra da prisão, mas não livra da cassação. Livra da prisão, mas não livra da perda dos direitos políticos. Por isso dizíamos aqui, o certo seria o Supremo jogar esse inquérito na gaveta, porque ele é ruim, ele tem uma origem ruim. Não contra esse cara que falou um monte de porcaria. A origem do inquérito é ruim. E que a Câmara dos Deputados cassasse o sujeito. Escuta, isso aqui é falta de decoro. Isso aqui é uma afronta ao decoro exigido para um parlamentar. Perdeu o mandato, não pode representar o povo. Pronto. A Câmara tomando uma decisão como essa, aí não tem indulto, não tem nada. É uma decisão soberana da Câmara. A decisão do Supremo permite, segundo o próprio Supremo, que o presidente, de repente, perdoe. Mas qual a extensão? E mais, perdão anterior à oficialização da condenação? É um perdão a priori, um perdão antecipado, preventivo. Há muitas coisas que o Supremo precisa decidir. E para encerrarmos, isso vale dias e dias, né, de discussão, mas só uma coisa, que tomem as decisões e aquilo que é pertinente ao Supremo. O Supremo é que vai dar a palavra nesse troço, já sabemos, pode, não pode, né? Vale, não vale, estende-se ou fica só no perdão, em livrar o sujeito da prisão, não se estende a cassação. E a Câmara, é aquilo que pediu o Arthur Lira. Manifestem-se, a Câmara não tem que se manifestar, disse o Arthur Lira. Porque havia um caso parecido que foi engavetado porque antes da decisão terminou o mandato do cara. Na época do Rodrigo Maia, contestou, falou, não, o Supremo está determinando cassação, quem caça é a Câmara. E ele está certo, ele estava certo, o Rodrigo Maia, e o Arthur Lira está dizendo a mesma coisa. A Câmara tem de caçar. Ah, mas 120 dias perde o mandato. É verdade, 120 dias de falta. Mas o Supremo não pode, já que ele vai ficar preso 8 anos, ele vai ficar 120 dias fora e ele perde o mandato. Não. É o precedente, a Câmara tem de decidir isso. Mas que, ao fim, o Supremo tome decisão com base no texto e não na ideia de seus ministros. Ronald. Bandeirantes Acontece, este editorial de abertura do Acontece já estará disponível para você, assim como todos os outros podcasts da Rádio Bandeirantes. O Memória, o Fôlego, o Ciência e Saúde, o Bandeirantes FC e o Entendendo a Notícia, este que você acabou de ouvir com o Cláudio Zaidan. Está nos principais agregadores de podcast e no site da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.